Talvez não consiga se chegar até o fundo do oceano. Por quê? Porque, gente, é realmente uma situação muito adversa. Lá no fundo, onde fica o Titanic, as temperaturas são em torno de 0 graus Celsius. Além disso, não chega luz lá. É absolutamente escuro. Não existe qualquer luz nas profundezas do oceano. Você tem correntes marítimas em vários níveis. Você tem correntes superficiais, correntes profundas. Enfim, a situação é efetivamente muito adversa e o pior de tudo é a pressão. Porque o grau de pressão é tão elevado lá embaixo que qualquer, por exemplo, fissura, qualquer vazamento que ocorra em um submarino como esse, faz com que o submarino ele imploda. É como você praticamente amassar uma folha de papel na sua mão instantaneamente. Então, na melhor das hipóteses, essas pessoas estão boiando no oceano. Só que qual é o problema? O problema é que essa embarcação, para ela ficar realmente vedada e conseguir chegar até o fundo, ela não consegue ser aberta por dentro. Então, na melhor das hipóteses, mesmo se essas pessoas estiverem no oceano boiando, elas não vão conseguir sair da embarcação. Por quê? Porque ela só consegue ser aberta de fora. E qual é o problema? O problema é que o oxigênio dessas pessoas vai acabar. Existe coisa de 96 horas de oxigênio. Então, as pessoas embarcaram no domingo, mergulharam no domingo. Elas têm até a quinta-feira. Se até a quinta-feira elas não forem achadas, de fato, elas perderam suas vidas nessa viagem porque elas não conseguirão sair mesmo se elas estiverem boiando. Na melhor das hipóteses, segundo os especialistas, elas estão boiando e precisam ser encontradas na superfície do oceano. E aí, é claro, as hipóteses elas vão piorando. Existe uma hipótese um pouco pior, que é de que, de alguma maneira, a comunicação foi perdida e essa embarcação está lá no fundo do oceano. Se essa embarcação estiver lá no fundo do oceano, o problema é muito maior. Por quê? Porque pouquíssimas embarcações conseguem chegar nessa profundidade. Além disso, tem todas essas condições adversas que eu falei. Pouca luz, correntes e tudo mais. Então, isso torna muito mais difícil encontrar a embarcação. E existe uma hipótese que é a pior de todas, é a hipótese de que houve realmente algum tipo de vazamento e aí esse submarino implodiu, tal como você pegando uma folha de papel e amassando instantaneamente, e aí 0 probabilidade dessas pessoas terem sobrevivido. E eu sei que nesse momento talvez você esteja se perguntando como alguém se sujeita a um risco como esse. Porque afinal de contas tem um contrato e o contrato está te dizendo que o risco é elevado. Inclusive, no contrato está escrito que aquela embarcação, que esse submarino, ele não foi avaliado por qualquer agência reguladora. Está escrito que é um submarino experimental e que o risco de morte ele existe e ele não é negligenciável. Isso está lá no contrato. Essas pessoas assinaram esse contrato e se sujeitaram a fazer esse mergulho. E, portanto, não dá nem para dizer que foram pessoas que, de certa forma, foram enganadas ou coisa do tipo. De maneira consciente, elas entraram nesse risco e, infelizmente, talvez elas paguem o preço disso com a própria vida. Essas pessoas, na melhor das hipóteses, estão presas dentro de uma embarcação, dentro de um submarino. Eu quero que você entenda que não tem banheiro dentro dessa embarcação, não tem comida dentro dessa embarcação. Basicamente, cada um leva um sanduíche ou coisa do tipo, segundo o jornalista David Pogue. Se a pessoa tem alguma necessidade de ir ao banheiro, basicamente tem um saco plástico no qual você faz as suas necessidades. Se tudo desse certo, essa viagem até o fundo do oceano e de volta, ela dura coisa de 8 horas. Então, veja que tudo é muito improvisado e, apesar disso, extremamente caro. Afinal de contas, 250 mil dólares é bastante dinheiro. Então, são pessoas muito ricas, presume-se que essas pessoas sejam relativamente bem educadas e, portanto, minimamente tenham conhecimento para entender os riscos daquilo que assinaram e, mesmo assim, essas pessoas aceitaram esse risco. E por que isso acontece? É isso que eu quero te explicar aqui no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, este aqui é o canal Neurovox. Eu sou o professor Pedro Calabres e aqui eu ensino você numa linguagem simples, que todo mundo consegue entender. Eu ensino você a entender as engrenagens do seu cérebro, da sua mente, do seu comportamento, de acordo com a ciência mais atual. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero, em primeiro lugar, te explicar por que
que pessoas cometem esse tipo de irracionalidade na vida. Eu quero te contar os mecanismos psicológicos, os mecanismos do cérebro por trás de decisões irracionais, como a decisão dessas pessoas de mergulhar nesse submarino. Mas, além disso, o que eu quero te trazer nesse vídeo é um pouco de como isso pode ajudar você na sua vida a tomar melhores decisões. Apesar do exemplo do submarino ser muito extremo, você na sua vida, às vezes sua vida pessoal, às vezes sua vida profissional, financeira, às vezes sua vida afetiva, você pode estar aí cometendo irracionalidades que partem dos mesmos mecanismos do cérebro. Ou seja, eu não estou dizendo que você mergulharia em um submarino como esse, mas eu estou dizendo que em menor escala, em menor grau, você pode estar cometendo decisões aí na sua vida que são péssimas, decisões que são riscos que você não deveria aceitar, decisões que são irracionais. Porque ao não compreender, quando você não entende esses mecanismos do seu cérebro, você abre as portas da sua vida para riscos que não deveriam ser aceitos. Então, basicamente, eu quero te levar aqui pelo conhecimento científico para você entender a história do submarino e o que está por trás dela, mas também a história da sua vida e o que esse submarino tem para te ensinar a respeito de como a sua mente e o seu cérebro funcionam. E para entender, em primeiro lugar, o submarino, você precisa compreender algo que, olha, nós já sabemos disso na ciência há décadas, que é o fato de que o ser humano é profundamente irracional. Para você ter ideia, dois grandes pesquisadores, um cara chamado Daniel Kahneman e um grande colega e amigo dele chamado Amos Tversky, desde aproximadamente os anos 1960, esses caras começaram pesquisas, eles são israelenses, e eles começaram pesquisas justamente para entender a tomada de decisão, as escolhas, decisões e julgamentos dos seres humanos, tanto em situações cotidianas quanto em situações profissionais e por aí vai. E o que esses caras foram descobrindo ao longo das décadas culminou em 2002 com um prêmio Nobel de Economia. Em 2002, o Amos Tversky já tinha morrido, mas o Daniel Kahneman ainda estava vivo. Na verdade, ele ainda está vivo. Daniel Kahneman, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda está vivo, é professor emérito da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2002. Por quê? Porque esses estudos dele e do Amos Tversky, desde os anos 60, eles começaram a demonstrar, e claro, começou com eles, mas aí vários outros pesquisadores, eles desenvolveram esses estudos que levaram à construção de um novo campo de ciência chamado economia comportamental. E na raiz desse prêmio Nobel de Economia em 2002 está um princípio, que é o princípio de que o ser humano é largamente irracional na sua tomada de decisão. E olha, quando a gente desdobra a irracionalidade humana, eu poderia dar aulas e aulas, e na verdade eu dou aulas e aulas, existem cursos inteiros a respeito disso. Mas quando nós olhamos para a decisão, por exemplo, dessas pessoas que mergulharam nesse submarino, assumindo esses riscos, nós percebemos alguns padrões irracionais que são muito bem compreendidos pela ciência. E o primeiro padrão irracional que nós podemos identificar aí é o fato de que o cérebro humano é péssimo ao calcular e estabelecer probabilidades. Na realidade, os primeiros estudos do Daniel Kahneman junto com Amos Tversky foram justamente sobre isso. Foram sobre como seres humanos estimam a probabilidade das coisas acontecerem. E o que eles demonstraram é uma completa irracionalidade dos seres humanos ao estimar probabilidades. Então, eu quero te dar um exemplo que os economistas e cientistas que estudam economia comportamental frequentemente utilizam, que é o exemplo da loteria. A loteria é uma espécie de imposto sobre a estupidez. E quem diz isso não sou eu. Dizem que quem falou isso pela primeira vez foi o filósofo francês Voltaire. E desde que o Voltaire disse isso pela primeira vez, vários outros especialistas disseram coisas semelhantes. Os economistas utilizam um termo muito parecido. Eles falam que loteria é um imposto de idiota, né? Parece meio ofensivo, mas o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que a loteria é algo que você paga só se você efetivamente é estúpido ou é idiota. Por quê? Porque se você entendesse de probabilidades e calculasse bem as probabilidades, você saberia que jogar na loteria é o equivalente a você pegar o seu dinheiro e jogar na privada, né? Basicamente significa você estatisticamente queimar o seu dinheiro. E tem gente aí que joga na loteria toda semana, tem gente que joga na loteria
todo mês, tem gente que joga na loteria periodicamente, tá? Eu não quero que você se ofenda, quem disse isso não sou eu. Eu, Pedro, acredito que a loteria é um péssimo investimento, né? Se você pegar todo o dinheiro de loteria que você joga e você investir, por exemplo, em comprar livros que te ensinem inteligência financeira, cursos que te ensinem inteligência financeira, com certeza a probabilidade de você enriquecer vai ser muito maior do que você ficar lá jogando em algo cuja probabilidade de você ganhar é infinitesimal e está completamente fora do seu controle, né? Então o que o Voltaire e esses economistas dizem, de um jeito um pouco mais ofensivo, é basicamente isso. É que a pessoa que gasta dinheiro com a loteria tá queimando o seu dinheiro e, portanto, isso é meio que um imposto, no sentido de imposto sobre a estupidez. Por quê? Porque é um imposto que você escolhe pagar e não precisaria. Essencialmente é isso, tá? Esse é um grande exemplo de como o ser humano calcula mal probabilidades. Mas deixa eu te dar um outro exemplo, e esse sim é um exemplo que é tão comum e que eu vou falar e eu tenho certeza que alguns de vocês aí vão duvidar e vão até comentar brigando comigo e por aí vai. Mas vamos lá, vamos falar de probabilidade e de estatística, tá? Muita gente mesmo tem medo de voar de avião. E essas pessoas muitas vezes preferem pegar um carro ou pegar um ônibus e pegar estrada em vez de pegar um avião. E o que os números nos dizem? As estatísticas quanto a isso, gente, são absolutamente claras, tá? Se você fizer ao longo de um ano inteiro, tá? Você faz uma viagem de ida e volta por dia. Essa viagem tem, vamos supor, 1 hora de duração, não importa a duração da viagem, tá? Se você faz 365 vezes por ano, todo dia, ida e volta, uma viagem de avião, você tem muito menos chance de um acidente fatal se você viajar todos os dias do ano, ida e volta de avião, do que se você viajar todos os dias do ano, ida e volta de carro, pelo mesmo tempo. Então, se a viagem é de carro é de 1 hora, se a viagem de avião é de 1 hora ou de 8 horas, não importa. Avião é o segundo meio de transporte mais seguro que existe. Perde apenas para qual? Vamos ver se você consegue imaginar. Perde para o elevador, né? O elevador é mais seguro do que avião de fato. Eu tô falando aqui estritamente de aviões comerciais, tá? Quando a gente vai para jatinho, avião particular, as estatísticas, elas não são tão favoráveis assim, mas mesmo assim, a aviação é de longe o meio de transporte mais seguro que existe. A gente tem aqui no YouTube o grande Lito no canal Aviões e Músicas, que basicamente está falando há anos isso pra gente, e mesmo assim, um monte de gente toma a irracional decisão. Isso quero deixar claro para você, é irracional a decisão de você deixar de pegar um avião e você pegar um ônibus ou pegar um carro, porque o teu risco de acidente, tanto de acidente onde você sobrevive, quanto de acidente com perda de vida de fato, o risco é muito maior se você pegar uma estrada para fazer uma viagem. Os dados quanto a isso são claríssimos, especialmente quando a gente considera as estradas do Brasil e o risco de acidente que você tem em um país como o Brasil, nas estradas que nós temos aqui. E a gente sabe muito bem a qualidade das estradas, mas, sinceramente, isso vale para o resto do mundo também. E aí eu falo isso. E a pessoa que tem medo de avião aí, você vai tentar arrumar justificativas. Você vai tentar arrumar porque o cérebro humano faz isso. Quando você tem uma inclinação irracional e emocional perante uma coisa, as tuas emoções elas ficam criando ideias que parecem racionais para justificar a sua irracionalidade. E aí vem um